Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Espero que todos estejam bem. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Perguntas, novamente, relembrando, de 40 segundos a 1 minuto no máximo, por gentileza, em locais silenciosos e se identificando, né? Ainda continua chegando muita pergunta aqui sem a identificação, sem o local e principalmente muitas perguntas assim muito longas, né? De 3, 4 minutos. Não que eu não queira responder, como eu sempre faço questão de frisar, mas é porque se eu colocar 10 perguntas de 3 minutos, vão ser meia hora só de pergunta. Então vou tentar ser um pouquinho mais sucinto, tá ok, pessoal? E sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Olá, professor Cobori, quem fala é o Frank Luz de Porto Velho, Rondônia. Já fui seu aluno aí no curso Segredos da Independência. Professor, eu tenho uma dúvida acerca das criptomoedas, especificamente o Bitcoin. O senhor já falou desse assunto aí no seu canal. E o Bitcoin, como todos sabem, teve um aumento significativo, uma valorização muito grande nos últimos anos e tem despertado o interesse, né? Então eu tenho lido a respeito e eu percebo que a maioria dos estudiosos sobre o assunto, o Seyfandin Amous, né, o Fernando Urrich, que o senhor já falou dele também no seu canal, a maioria dessas pessoas criticam de forma contundente o Estado, pelo poder que o Estado tem de criar moeda, de injetar moeda na economia, né, desvalorizando a nossa moeda nacional e, obviamente, inflacionando, né, a moeda. E por isso exaltam o Bitcoin, né, uma moeda que tem um número limite, né, a ser produzido, né, então é uma moeda deflacionária, né, e em razão dessa crítica eu pergunto, mas como é que seria isso na prática, né? Se o Estado não utilizar esse poder, né, de injetar dinheiro na economia para fazer a economia ficar aquecida, como é que funcionaria na prática, né, se essa realidade hoje não existisse? Né? Se o senhor pudesse falar a respeito, né, contextualizando na prática, né, eu agradeço. Obrigado, professor. Bem, Frank de Porto Velho, meu aluno aí no Segredos da Independência. Bom, Frank, espero que você esteja bem, que você tenha terminado o curso e apreciado, né? Vamos lá. Essa pergunta talvez seja a que mais as pessoas procuram hoje em dia na internet. Já era há algum tempo e continua sendo, né? Que é sobre o Bitcoin. Eu me lembro que há mais de um ano atrás eu gravei um vídeo sobre Bitcoin, justamente, né, pelo excesso de pedidos aí, muita gente pedindo para falar sobre o assunto. Foi um vídeo bem teórico, numa contextualização histórica, citando algumas teorias de qual era a minha visão sobre o Bitcoin. E tem muita gente ainda pergunta, acho que eu já respondi alguma coisa aqui no podcast nesse sentido também. Mas vamos lá. Bom, você citou pessoas que eu respeito bastante, né? O Fernando Urrich fala sempre, é um entusiasta, desde o princípio, ele talvez seja um dos primeiros no Brasil aí a se especializar e falar sobre o assunto. Pessoas que eu respeito bastante. Mas vamos lá. A minha posição. Criticar muito o Estado, costumo dizer que é como a democracia, né? A democracia é um regime muito ruim, mas não existe nada melhor. E eu diria que a existência do Estado também é ruim, mas eu não vejo outra solução, não existe sistema melhor, né? O que seria um sistema sem o Estado? É a anarquia. E aí seria, digamos, prevalecer a vontade do mais forte, né? O Estado foi até criado num contexto histórico sobre isso, para quem já leu John Locke, é justamente o poder coercitivo do Estado para permitir ou impedir, né, que o poder e a força de alguns sobre os outros não prevalecesse, né? Então, só num contexto histórico, acho que eu já contei aqui também sobre isso. Quando foi criado o Estado, exatamente, imagine uma sociedade lá no princípio, não tinha ninguém, não tinha Estado, era cada um por si, podia viver no início em harmonia, mas a partir do momento que tivesse alguém, talvez não com a mesma índole, o mesmo caráter e muito mais força, ele ia utilizar essa força para dominar o resto das pessoas com o poder que ele tinha, né? Então o Estado, na realidade, ele surgiu justamente para regular essas relações e o Estado foi criado por nós, né? Pelos próprios seres humanos. Então, o Estado tem todos os defeitos que a gente sempre critica. Para quem me conhece, já assiste meus vídeos, já assistiu a Fábula do Estado da Ilha, tem uma série de críticas, mas ele precisa existir, ele é necessário. E eu não vejo nenhum regime melhor ou menos pior
que não exista a existência do Estado, tá? Então eu acho que esse negócio de criticar que o Estado... Eu acho que tem uma parte aí que é muito romântica. Você sonhar com uma coisa utópica. É um sonho, né? Imagine. Eu também gostaria que não existisse Estado, não existisse imposto, não existisse nada. Mas aí a gente ia depender do quê? Né? Da boa vontade de cada um para organizar a sociedade e assistir aos mais necessitados, aos mais pobres. Quem faz isso é o Estado, né? Então não vejo o poder que a gente tem através da democracia, do voto, da participação da sociedade civil, é controlar o Estado. Controlar para que o Estado, primeiro, tenha um tamanho necessário, segundo, cobre um imposto justo e, terceiro, devolva isso em bens e serviços para a sociedade e cumpra o seu papel. Não existe em nenhum país do mundo o Estado é ideal. Tá? Existem aqueles países onde o Estado está mais desenvolvido, porque a sociedade também é mais desenvolvida, né? Criou esses mecanismos aí de pesos e contrapesos de controlar o Estado. Para isso é necessário as instituições, né? Tem muita coisa que na cabeça da maioria das pessoas fica muito na teoria, principalmente em tempos atuais, né? Quando se fala em Estado democrático de direito, não é isso? As instituições que têm os seus pesos e contrapesos, tudo isso são mecanismos para controlar o poder do Estado. Porque se você não tiver códigos, leis e regras que controlem o poder do Estado, o Estado tende a sempre ser arbitrário e injusto. Então, por isso que o Estado Democrático de Direito é uma das coisas mais importantes que nós temos que defender. Estamos em tempos aí que as pessoas acham normal não cumprir regras, não cumprir leis, até sob o pretexto de aplicá-la, né? Então, a gente tem que tirar um pouquinho dessa emoção, tirar nomes e pessoas desse tabuleiro, né? Imagine ali que são pessoas desconhecidas e como é que você enxerga, né? Essa forma aí de tocar o Estado e principalmente garantir o direito de todo cidadão. E aí, sob o ponto de vista econômico, né, que é mais a sua pergunta, sempre uma crítica de que o Estado faz errado, e as pessoas meio que ficam num sonho, numa utopia de que o Estado não vai existir. Não, o Estado existe, né? Ele tem que existir. E qual seria a solução? Muita gente que critica, sob o ponto de vista econômico, não dá a solução. Ou pessoas que simplesmente só vê um lado, né? Só leu um tipo de literatura, só tem a visão de um dos lados, das ideologias econômicas, das filosofias econômicas. Então a pessoa acaba ficando... E a gente tem essa tendência, tá? Atualmente a gente está cada vez mais dentro de uma bolha. Acho que eu já comentei isso aqui. Você está lá, as tecnologias hoje nos trancam numa bolha. Então você pegou lá e colocou um vídeo do José Cobori. Está aqui no meu canal, está assistindo. O YouTube vai começar a te recomendar só coisas parecidas com o meu conteúdo. Então as tecnologias ela acaba te trancando uma bolha. E você vai ver cada vez, sempre mais, vai ser mais recomendado, vai assistir mais vídeos com conteúdos muito parecidos ou com o mesmo grau de interesse do meu, você acaba ficando uma bolha, né? E sob o ponto de vista de ideologia econômica, de ideologia política, é a mesma coisa. Você é a favor de uma certa ideologia, de uma certa posição política, e aí você começa a assistir esses vídeos, você acaba ficando uma bolha, porque o YouTube só vai te recomendar isso, né? Então eu sempre oriento, eu faço isso com todos que eu conheço, inclusive com os meus filhos, falo, não, assiste uma coisa contrária, assiste quem o critica, né? Quem critica aquela posição. E aí o YouTube acaba te recomendando de tudo. Então você viu um vídeo de esquerda, o YouTube começa a te recomendar vídeo de esquerda. Pô, vai lá e vê um vídeo da direita, aí o YouTube começa a te recomendar, e você sai dessa bolha, você continua vendo ambas as posições. Porque quando você fica na bolha, a tendência é você radicalizar cada vez mais, né? E cada vez mais ficar mais cego para outro tipo de solução. Em economia eu faço muito isso, não com tecnologia, com livros. Então leio quase todos os livros da escola austríaca eu já li, quase todos os livros liberais eu já li, quase todos os livros keynesianos eu já li. E então eu tenho sempre uma visão do que o outro que faz a crítica sobre aquilo que eu acredito, por que ele faz aquela crítica e de onde vem, né, esse embasamento e essa teoria. E aí você consegue ser muito mais, sob o ponto de vista da tolerância, ser muito mais evoluído e ter muito mais visão do que poderia ser a solução. O objetivo de todo mundo, né, quando a gente fica radicalizando, eu acredito que todo mundo tem um objetivo nobre, que é fazer as coisas melhores, tá? E só que cada lado acredita que existe um caminho diferente. Então, quando você enxerga todos esses caminhos, você começa a ter mais soluções também, tá ok? Você sai dos extremos, começa a ver
alguma coisa intermediária, porque tem coisas boas aqui, tem coisas boas aqui, tem coisas ruins aqui, tem coisas ruins aqui. Então, vamos tentar um caminho aí onde você consiga aproveitar o que é de bom em todos os tipos e escolas de pensamento. Tá ok? Então, sob o ponto de vista, né, como sempre, eu sempre dou uma devagada aqui para explicar para você essa crítica meio cega do Estado, né? O Estado, o Banco Central, não sei o que. Tá, mas então qual seria a solução? Qual que é a solução? O que você faria? Não existiria Banco Central? Tá, mas quem que vai, né, organizar o sistema financeiro? Ah, não precisa organizar? Tá, mas então qual que é a solução? É porque tem muita, e na história econômica das pessoas que tocam, quando você vê muito, o cara sempre criticou lá, mas quando ele está no poder, ele acaba fazendo a mesma coisa. Será que é porque ele mudou de ideia ou porque ele viu que realmente aquilo era necessário? Então, novamente, a gente tem que lutar. Esse negócio é errado? Mas existe uma forma melhor de fazer? Não. Então, vamos lutar enquanto sociedade para controlar. Se o Banco Central está imprimindo dinheiro demais, ele precisa imprimir? Não, eu acho que precisa, mas não nesse volume. Então, vamos nos organizar enquanto sociedade para controlar esse poder. Sob o ponto de vista econômico, né, o poder do Banco Central é o poder do Estado. Então, eu acho assim, tem muito sonho, muito desejo, muita utopia nesses posicionamentos, sem muito embasamento lógico e prático, porque uma coisa é você ser a pedra, outra coisa é você ser o vidro, né? Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho dessa consciência, e até aqui para quem estuda, para quem está vendo isso, não embarcar cegamente nessas opiniões, porque às vezes é aquilo que eu te falei, né? Criticar é sempre muito mais fácil do que fazer. Então, e eu acredito que quem está lá no poder e entrou, ele não... Eu confio, né, na boa intenção do ser humano. Ele está fazendo errado, mas ele está lá achando que está fazendo certo. Ele tem uma visão diferente da sua. O que a prática nos mostra é que sempre as pessoas que estão de fora, quando estão lá, acabam fazendo a mesma coisa. Será que é porque mudou de opinião ou porque viu que realmente na vida real as coisas são diferentes, né? Quando você tem a responsabilidade de executar as coisas e fazer as coisas. Chegando no cerne do seu assunto, que é sobre o Bitcoin, que é mais ou menos a sua pergunta, e no final, acabei respondendo muito mais no final agora, mas vamos falar sobre o Bitcoin. Que as pessoas, os entusiastas do Bitcoin, criticam muito o Estado, porque é o Estado que emite a moeda. E o Bitcoin é uma moeda privada. Então, tem uma certa utopia aí, concorda? Há uma certa utopia de que o Estado não deveria emitir a moeda, e essa moeda deveria ser de livre escolha, uma moeda privada. Então, partindo desse pressuposto, eu já acho que isso é meio que uma utopia, é um sonho. Se o Estado não tem competência e esse poder que ele tem de imprimir moeda é ruim, se ele deixar de ter esse poder passar a ser privado, será que é a melhor solução? Ah, não, mas o Bitcoin é um algoritmo que fizeram com um sistema, milhares de computadores, o pessoal fica minerando, tem todo um processo, né, da blockchain, não tem como alterar, não tem como emitir mais de 20 e tantos milhões de bitcoins, vai chegar nesse ponto, vai ter, então, como é uma coisa escassa, vai ser uma reserva de valor, tem toda uma argumentação por trás disso. Muitas fazem sentido porque são um sonho, que não vai acontecer nunca. Então, eu ainda sou muito cético. Para quem já assistiu meu vídeo aqui no canal, que eu falo sobre o Bitcoin com certo embasamento histórico e lógico, eu não descarto totalmente, né? Isso pode vir a ser uma verdade um dia, pode vir a ser uma realidade um dia, mas com as informações que nós temos hoje, do jeito que o mundo é hoje, do jeito que a economia é hoje, do jeito que a política é hoje, eu não vejo muita lógica em quem acredita realmente no Bitcoin, tá? E não sou só eu, é muita gente, e existem embasamentos lógicos para não crer nisso, não é isso? Por que o dólar, o real, são moedas? Primeiro, quem emite é o Estado. Então, isso que você acha que é um defeito o Estado emitir, é o que dá credibilidade na moeda. Concorda? Ah, mas por que o Estado americano emite o dólar, o Estado brasileiro emite o real, e ele tem credibilidade se o lastro dele é o Estado? Sim, mas tem um lastro, não é isso? A emissão de moeda, o lastro, para quem já viu a base do que eu ensino, do que eu explico sobre moeda e dinheiro, o lastro é o que o país produz de riqueza. Não é isso? Então, se eu produzo 10 quilos de arroz, eu posso emitir 10 reais, um exemplo. Tá? Se eu emitir mais 10 reais e não produzir mais 10 quilos de arroz, eu estou gerando inflação, porque agora eu vou ter mais moeda para a minha quantidade de riqueza. Então, toda vez que o PIB aumenta, isso te dá mais possibilidades de imprimir dinheiro sem gerar inflação.
Se bem que a teoria da moeda já está né, a moderna teoria monetária, ela já está sendo muito questionada sob o ponto de vista também, que é uma outra área de estudo, com muita teoria, muito embasamento, mas que está sendo cada vez mais colocado em xeque, né? Então esse argumento todo de que emissão de moeda, de dívida, gasto público, essas coisas inevitavelmente terminam em inflação, hoje não é tão unânime essa opinião. Cada vez mais tem pessoas criticando e pessoas de peso, economistas de peso, economistas respeitados, que inclusive eram um parâmetro de quase todo mundo sob esse ponto de vista, e ele mudou de opinião. Eu já citei várias vezes aqui. Então vamos lá. Por que o Estado emite o real, emite o dólar, e o Bitcoin pode substituir essas moedas? Então tem, que eu sempre já expliquei, tem um porém. É o Estado que está emitindo. Tem uma garantia do Estado. Ah, mas por que tem uma garantia? Porque é uma que a gente chama que é uma moeda de curso forçado. O que é uma moeda de curso forçado? Primeiro, você é obrigado a pagar imposto nessa moeda. Então, a União, né, os impostos federais, tudo, a União só vai aceitar você pagar em real, que é a moeda que o Estado emite. Você não pode nem pagar em dólar, inclusive, né? Você pode converter o seu dólar, mas você vai pagar em reais. Então, quando o Estado obriga todos os cidadãos a pagarem os impostos na moeda que ele emite, é o que a gente chama de uma moeda de curso forçado. Ele está forçando você utilizar essa moeda. Segunda, todo o nosso sistema legal, jurídico legal, que eu estou falando de contratos, eles têm que ser liquidados na nossa moeda. Você não vai pegar, eu estou dando o exemplo do dólar, mas você está entendendo que eu também estou falando do Bitcoin, né? Você não pode liquidar contratos aqui dentro do Brasil em dólar. Apesar de agora começar a fazer esse negócio de conta em dólar, que eu já falei sobre isso aqui também. Eu não acho o caminho correto, né, sob o ponto de vista do Estado brasileiro. Tá? Mas então você não pode, você tem que liquidar em reais. Né? Você fez um contrato, você vai pagar o seu aluguel, tem que ser em real. Você vai comprar um carro, tem que ser em reais. Ah, vai ter empresas que começam a aceitar. Uma ou outra. Você não consegue ir na padaria e comprar pão em Bitcoin, não é isso? Talvez nem em dólar, você pode até conseguir. Né? O caixa da padaria vai perguntar para o dono da padaria se ela pode aceitar o dólar. Talvez o dono da padaria fale, não, pode aceitar, converte aí por X reais e pode aceitar. Pode acontecer? Pode, mas vai ser a menor parte das vezes que você vai conseguir isso. Você vai ter que ficar rodando de padaria em padaria para ver quem vai aceitar. Você vai desistir, você vai simplesmente passar a usar o real. Então, isso posto sobre a moeda estatal, nesse vídeo que eu falo, uma coisa que eu defendo no Bitcoin é que existe já teorias desde a década de 60 do Hayek, que é inclusive um livro que eu já mostrei aqui, que eu li, que chama A Desestatização do Dinheiro. Tá? Ou seja, dinheiro privado, naquela época nem existia tecnologia nem nada, e já era um prenúncio do que é hoje o Bitcoin, tá? Que é uma moeda privada. Mas agora vamos nos argumentos das pessoas que defendem o Bitcoin. Não que elas estejam erradas, mas eu vou colocar a minha posição do que eu acho que não faz muito sentido. Então, para ser considerada uma moeda, ela tem que ter 3 características, eu sempre falo aqui. Tem que ser uma unidade de conta, um meio de troca e uma reserva de valor. O que é uma unidade de conta? Eu sei que esse caneco, se eu fui lá comprar, custou R$10. É uma unidade de conta. Não é isso? Eu consigo precificar as coisas todas em reais. Ah, esse microfone custou 1.000, essa mesa custou 2.000, o cabo custou R$100. É uma unidade de conta. Eu consigo fazer contas em reais. Nessa moeda eu consigo fazer contas. Você não consegue fazer isso em Bitcoin. Quanto custa isso aqui em Bitcoin? Quanto custa aqui em Bitcoin? Você não consegue, primeiro que você não consegue comprar isso com Bitcoin. Ah, em algum momento alguém vai aceitar. Sim, é o mesmo exemplo da padaria. Tá? Não é uma unidade de conta. Não é um meio de troca, no mesmo caminho. Eu não consigo pegar o Bitcoin hoje e sair fazendo as coisas que eu quero. A moeda real é um meio de troca. Você consegue trocar reais por tudo. Não é isso? Você quer comprar isso aqui por R$50, você consegue. Você quer comprar isso aqui por R$10, você consegue. Isso aqui por 1.000, você consegue. Isso aqui por 2, você consegue. Então ele é um meio de troca. Você consegue trocar a sua moeda em produtos e serviços na sua economia. Então o Bitcoin não é uma unidade de conta e não é um meio de troca. O que muita gente tem batido é que ele é uma reserva de valor. É o ouro digital. O que é uma reserva de valor? É aquilo que você não consegue trocar com nada, não é uma unidade com nada, mas é uma reserva de valor. Você consegue reservar uma parte do seu patrimônio neste ativo, nessa moeda. Por que eu acho que não é uma reserva de valor? Porque é muito volátil. Você não considera uma coisa extremamente volátil como reserva de valor.
que é volátil? Hoje o Bitcoin está 100, amanhã ele pode estar 10. Então você não vai utilizar o Bitcoin como reserva de valor. Se tem alguém utilizando, está errado. Tá? Todo mundo utiliza e tem essa empolgação, esse romantismo, porque está subindo. O dia que vier um crash mesmo e ele cair, você acha que alguém vai ficar com dinheiro em Bitcoin? Em sã consciência, não. Tá? Porque existe a teoria da liquidez. Em momentos de grande crise, todo mundo corre, é o voo para a liquidez, é um voo de qualidade para a liquidez. Então, quando acontece uma crise, o que todo mundo quer é ficar líquido. O que quer ficar líquido? Dinheiro na mão. No limite, dinheiro embaixo do colchão. Então, você vai vender o seu título público para ficar líquido, para ter dinheiro. Você vai vender suas ações para ter dinheiro. Até com medo que aquele ativo se desvalorize. Então, em momentos de grande crise, todo mundo quer ficar líquido. Todo mundo quer ter dinheiro. E, novamente, moeda. Moeda é meio de troca, unidade de conta, reserva de valor. Não é só reserva de valor. Por mais que o Bitcoin seja considerado reserva de valor, num momento de grande crise, quando todo mundo quiser liquidez, ninguém vai querer ficar com Bitcoin. Vai, inclusive, trocar o Bitcoin por dólar. Vai trocar o Bitcoin por real. Tá ok? Você não vai querer ficar vendo... O Bitcoin já é volátil nos momentos de grande crise, é quando o Bitcoin também desvaloriza demais. Tem gente que prega que não, no momento de grande crise, é o Bitcoin que vai se fortalecer. Pega o gráfico do Bitcoin e pega o gráfico das crises e vê o que acontece com o Bitcoin durante as crises. Ele também cai como qualquer outro ativo. Por quê? Todo mundo corre para liquidez. Então esse é um argumento que eu acho que ele não pode ser considerado reserva de valor, porque ele é muito volátil. Muito volátil. Esse assunto Bitcoin é muito empolgante, né? A gente acaba mais... Já vou encerrar o meu raciocínio. E aí tem muita gente que tem a parte tecnológica que defende. Não, o Bitcoin não é centralizado. Igual o dólar é centralizado. Quem emite é o governo americano, né? É o Banco Central americano. O real é centralizado. Quem emite é o Banco Central brasileiro. É ele que emite, dá garantia e credibilidade a essa moeda. O Bitcoin não é. Ele é descentralizado. E aí vem as teorias de muitos amigos que eu também conheço, que essa negócio que são teorias que eu respeito. Que a maioria delas eu acredito também, mas elas são utilizadas nesse ponto, que são as coisas da antifragilidade, do Taleb. Também já li todos os livros dele, tá? Já falei também aqui no canal sobre isso. De que como o Bitcoin é descentralizado, ele é uma moeda antifrágil. Não é isso? Nos momentos de crise ela tende a ser mais segura justamente porque ela está em milhares de computadores que tem que processar, né, as minerações aí de Bitcoin para que aquele Bitcoin seja uma garantia e credibilidade que ele é real e ele é autêntico. Então esse sistema é descentralizado. Na teoria, tá, gente? Quase 90% dos Bitcoins que são minerados, ou seja, que são garantidos pelo processo de mineração, são feitos por 5 ou 6 empresas no máximo. Tem milhares de mineradores. Mas 90% das operações estão sendo feitas por 5 empresas. 5, 6 empresas. Então ele tem esse... Não é descentralizado. Sob esse pressuposto, você está também na mão de 5, 6 empresas, tá, que estão fazendo essa mineração. E sob o ponto de vista lógico, e aí não sou só eu, tá? Tem muita gente que... o Warren Buffett, Charlie Munger, Bill Gates... Quando você olha muitos economistas renomados, como o próprio Nouriel Roubini, eles também têm essa... O que o Warren Buffett fala? O Bitcoin não é nada. Ele nem um ativo pode ser considerado. Porque todo mundo fala, um ativo financeiro. Não, ele não é um ativo financeiro, porque ativos geram fluxo de caixa. Né? Você tem uma ação, é um ativo financeiro. Por quê? É uma empresa que está ali, né? Você tem uma fração de uma empresa, ela gera fluxo de caixa. Ela dá lucro e distribui dividendos. Não é isso? Então ela tem uma geração de caixa naquele ativo. Você tem um imóvel, gera caixa. Você aluga, gera caixa. Não é isso? O ouro não gera caixa, tá? Mas o ouro tem uma utilidade. Você tem 100 gramas de ouro. Se pegar 100 gramas de ouro e transformar numa joia, ele tem utilidade. Ele vai valer mais do que vale só o ouro, só 100 gramas de ouro. Tá? O Bitcoin, teoricamente, não é nada. Ele é uma coisa virtual. Não é isso? E o Warren Buffett fala, qual o valor disso quando as pessoas compram? É porque as pessoas compram porque acham que sempre vai ter alguém que vai comprar esse Bitcoin mais caro lá na frente. Só por isso que as pessoas compram. Porque não é um ativo, não gera caixa e não tem utilidade por si só. Então, a irracionalidade que o Warren Buffett vê é justamente essa. Por que você compra um Bitcoin? Porque as pessoas compram Bitcoin. Se ela não tem utilidade, não gera caixa, não é moeda, não é reserva de valor, não é nada. Não, as pessoas compram Bitcoin porque elas acham que vai subir de preço e alguém em algum momento vai recomprar dela num valor mais alto. Esse é o único motivo que as pessoas compram Bitcoin.
Um outro argumento, isso o Bill Gates vai mais ou menos nessa linha. O que os economistas falam? O Bitcoin ele só consegue processar 5 transações por segundo de Bitcoin. 5 transações por segundo. Então você já viu que tem um gargalo aí. Um meio de troca, um cartão de crédito, um Visa, consegue fazer 25 mil transações por segundo. O Bitcoin consegue fazer 5 transações por segundo. Qualquer meio de pagamento que a gente usa consegue fazer 25 mil transações por segundo. Então, nos momentos de gargalo, por que ele é volátil? Porque a porta de saída é muito pequena. Quando todo mundo tenta fazer uma operação com Bitcoin, só 5 consegue fazer a cada segundo. Então, esse é um grande argumento da volatilidade, e um outro que não vai ser moeda. Com a tecnologia que existe hoje, que é espetacular, mas não vai ser uma moeda, concorda? Você consegue ir na padaria e comprar pão com cartão de crédito, com cartão de débito, justamente por isso, porque a capacidade de processamento é enorme. Você chega lá e realiza o negócio na hora. Agora você imagina 5 transações só por segundo comparado a 25 mil transações por segundo. Então, nunca vai ser uma moeda de amplo uso, concorda? Você não vai conseguir nunca utilizar Bitcoin novamente. Com a tecnologia que existe hoje, você não consegue utilizar o Bitcoin no varejo, em todas as transações que você faz. Outro argumento é que o Bitcoin tem esse negócio da centralização, tem o negócio do fluxo de caixa também é econômico, tem o negócio da capacidade de processamento e outra. O Bitcoin ele consome muita energia, consome mais energia do que a Argentina toda. O processamento do Bitcoin hoje consome mais energia do que um país inteiro, um país de médio porte inteiro. Bitcoin. Então, se esse negócio começar a evoluir mais e começar a exigir mais capacidade de processamento, vai cada vez consumir mais energia. E aí é o que os economistas e o Warren Buffett falam. Além dele não ser nada, ele tem um valor teoricamente negativo, porque ele consome energia. Tá? Consome muita energia. E ele não entrega nada em volta, sob o ponto de vista de geração de caixa. Então por que o Bitcoin sobe? Porque tem mais gente comprando do que vendendo. Por que tem gente que compra Bitcoin? Porque acha que vai ter alguém lá na frente que vai comprar mais caro dele. Esse é o único motivo de que isso tenha sobrevivido até hoje. Porque ainda existe muita empolgação com isso. Empolgação com o Bitcoin. Do ponto de vista lógico e analítico que você faz sobre o Bitcoin, ele ainda não faz sentido. Então, eu sempre digo aqui para tomar muito cuidado para quem está nesse mercado. Tem muitos amigos que estão, sempre que me perguntam, eu faço algumas dessas ponderações, mas as pessoas ainda estão num momento de muita empolgação. Mas se você parar friamente para analisar o que eu falei, você vê que não faz muito sentido. Tá, Frank? Espero ter te ajudado. E desculpa prolongar demais a respostas. Vamos à próxima? Professor Cobori, meu nome é Ronaldo e falo aqui do Guarujá. Gostaria de sua opinião sobre assimetria de informações. Tenho ouvido podcasts sobre gestores de fundos e sobre a facilidade com que eles têm acesso aos gestores das empresas. Ainda que essas conversas sejam republicanas, eu, como um pequeno investidor, pessoa física, fico em clara desvantagem. Acredito que para evitar essas situações foram desenvolvidos contrapesos, RI das empresas, auditoria por empresas idôneas, CVM, novo mercado, casas de análise, etc. Ainda assim, por vezes somos surpreendidos por empresas com maquiagem contábil, operações de tesouraria extremamente alavancadas e até gestores em páginas policiais. Como o senhor acha que eu deveria me precaver? Seguir acreditando nas instituições? Tem alguma falha na minha argumentação? Obrigado, professor. Ronaldo do Guarujá. Vamos lá, Ronaldo. A simetria de informações que o Ronaldo quer dizer é o seguinte, é você não ter a mesma informação que um outro eventualmente tenha. E aí ele está se comparando a um gestor de fundo. Né? Teoricamente, esse gestor de fundo teria mais acesso a mais informações do que um investidor individual. Isso que se chama assimetria de informações. É possível e acontece, tá, Ronaldo? Como você pode se precaver? Procurando empresas que tenham níveis de governança corporativa muito maiores, muito mais altos. O que é governança corporativa, traduzindo rapidamente? É transparência. As empresas que têm maiores níveis de governança corporativa, as empresas são mais transparentes com seus acionistas e tratam todos os seus acionistas de forma igual. Existem algumas regras que tentam fazer com que isso seja realidade. Ou seja, informações, para serem divulgadas, informações relevantes, tem que ser via fato relevante. E geralmente isso é feito depois que fecha o mercado. Então a empresa vai trocar o CEO. Antes dela divulgar para qualquer tipo de pessoa, de gestor, de investidor, até notícia, mercado, ele faz um fato relevante oficialmente e revela, né?
manda isso para a CVM, manda para a Bolsa, publica. É um fato relevante, tá? Ou seja, ela faz isso como forma de garantir que todos tenham acesso à mesma informação, teoricamente, ao mesmo tempo. Isso não vai dar informação privilegiada para ninguém. Então, isso é uma regra que existe no mercado, tem que ser feito. Se não fizer e for comprovado que a empresa não fez isso e passou essa informação ou divulgou a informação sem seguir esse procedimento, ela pode ser punida, pode ser processada pelos investidores. Tem uma série de mecanismos legais que você pode acionar como investidor. O gestor do fundo vai na empresa e pode ter informação, vai porque ele é profissional, ele faz isso. Mas você, como investidor individual, também pode fazer. E a empresa é obrigada a te atender e passar a mesma informação. Pode ser que ela passe mais informações para o gestor. Geralmente passa porque o gestor é muito mais técnico, vai fazer muito mais perguntas, vai detalhar muito mais do que ele quer saber. Mas se você tiver conhecimento e capacidade para isso, você também pode, via RI das empresas, você pode inclusive marcar, agendar aí pessoalmente e pegar todas as informações que você quer, que você precisa. Você pode ir na Assembleia de Acionistas, que ninguém vai. No Brasil isso não é uma tradição, não é cultural. Ninguém vai em Assembleia de Acionistas. Só os grandes acionistas, aqueles caras que realmente têm o interesse de ir lá e ver o que está sendo decidido, divulgado. Mas todos os investidores teriam, aqueles que se preocupam, obrigação e têm o direito de ir na Assembleia de Acionistas e fazer as mesmas perguntas. Tem o mesmo espaço para fazer pergunta que tem um gestor de fundo. Pode ser que aconteça uma fraude aqui, uma fraude contábil ali, um gestor desonesto ali. Pode. Isso é perfeitamente provável que isso aconteça em uma ou outra empresa. Como o investidor se protege contra isso? Escolhendo boas empresas que têm bons níveis de governança corporativa, que são mais transparentes, né? Participando das assembleias, conversando com o RI das empresas e, essencialmente, tendo conhecimento para olhar uma demonstração financeira e identificar ali, ter o feeling de que alguma coisa ali pode estar errada. E aí você vai questionar a empresa. A melhor forma de se proteger contra qualquer risco é conhecimento, né? Como diz o Warren Buffett, o risco advém de você não saber o que está fazendo. Tá joia? Espero ter te ajudado. Forte abraço, Ana. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori. Eu sou o Alex Batista, do Rio de Janeiro. Assistindo ao vídeo JK número 72, JK Cash número 72, eu fiquei com uma dúvida, né, quando falou a respeito do papel do Estado. Então, eu gostaria de saber, num cenário internacional de crescente tensão com o expansionismo predatório da China, supondo a deflagração de um conflito, qual seria o comportamento do mercado e como os investidores, um investidor de particular, poderia fazer para se precaver diante de um quadro de tensão internacional como esse. Muito obrigado, grande abraço. Alex Batista, do Rio de Janeiro. Vamos lá, Alex. Eu entendi sua pergunta. Basicamente, você está dizendo a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é uma preocupação já antiga. De vez em quando sobe um pouquinho mais a temperatura e baixa, né? Essa guerra comercial, como o investidor se protege se isso chegar no limite, deflagrar aí, como você disse, um conflito. Eu acho pouco provável que chegue esse momento. Hoje o mundo é a guerra econômica, né? O mundo é muito mais precavido contra isso, graças a Deus, né? A gente passou por várias guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fora todas as outras guerras que existiram. Guerra Fria, que chegou no auge, né? A gente achando que existia uma Terceira Guerra Mundial e, graças a Deus, esses ânimos aí foram desarmados. E o que existe hoje é uma guerra comercial, uma guerra econômica, entre as duas maiores economias do mundo, que é os Estados Unidos e a China. Então isso pode se acirrar? Pode. Só que não interessa para nenhum dos dois ficar brigando até no limite. Então que você vê que os Estados Unidos vai lá, bate, mas em algum momento eles sentam em conversa. Porque são as duas maiores economias do mundo. Então, qual que foi a grande sacada da China? Ela é um país comunista, dominado ali, uma ditadura comunista, né, do Partido Comunista, mas entraram numa economia de mercado, virou um capitalismo de Estado. O Estado lá produz o capitalismo e tornou o país muito rico, tá? Que foi talvez na Guerra Fria o erro da Rússia, ela não ter seguido esse caminho, tá? Da União Soviética. Mas a China foi, sob esse ponto de vista, muito mais inteligente e eficaz e conseguiu se tornar hoje, se você dolarizar, já é a maior economia do mundo. Mas, por outros motivos que eu já expliquei aqui, o câmbio da China se mantém num patamar que é determinado pelo Estado, justamente porque a China exporta para o mundo inteiro e a taxa de câmbio para ela é um fator crítico de sucesso, né, da política econômica na China, tá, do desenvolvimento do Estado chinês. Então também para a China não tem interesse também de ficar brigando, porque os Estados Unidos é o maior cliente da China e a China é o maior cliente dos Estados Unidos. Então no limite
Então, os dois brigando, mas eles sempre têm que entrar num acordo. Eu imagino que você pense num conflito bélico. Bom, conflito bélico, eu também acredito que não chegue nesse ponto, tá? Quem é que vai querer brigar com os Estados Unidos? E ao mesmo ponto, será que o Estado vai querer brigar com a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, já tem o maior exército do mundo? Pode não ter a mesma tecnologia que tem nos Estados Unidos, mas tem muito mais gente, muito mais equipamento, muito mais, teoricamente, sob o ponto de vista físico, muito mais poderio militar. Então não tem interesse nenhum de um brigar com o outro. Ninguém vai querer fazer isso. Eles sempre vão sentar em algum momento e resolver isso de forma diplomática, conversando, por mais que eles se estressem em um momento ou outro entre eles. Tá? O que nós, enquanto investidores, é mais prudente a gente avaliar e acompanhar é porque nessa briga eles sempre entram num acordo que é bom para os dois e não necessariamente é bom para o resto do mundo. Sempre acontece isso. Então, a China vai brigar com os Estados Unidos, vai brigar. Quando ela fizer um acordo com os Estados Unidos, pode ser prejudicial para o Brasil, para as empresas brasileiras. Então, é isso que a gente tem que acompanhar. Eles sempre vão entrar no acordo. Isso vai ser bom para eles, né? Eles vão estar de olho, cada um no seu interesse, e não necessariamente vai ser bom para o resto do mundo. Então, essas coisas, e tem outras minúcias, né, que também pode ser bom para os dois, e eles não queiram prejudicar a Europa, queiram prejudicar as outras maiores economias. É para isso que o Brasil precisa crescer, ter poder econômico, né, poder sentar à mesa para também ser considerado um grande player, né, do mercado, em que as pessoas, quando começam a brigar, falam, opa, a gente não pode prejudicar aquele cara ali, porque ele também é importante para nós, tá ok? Essa é a minha visão, espero ter ajudado com a minha resposta. Vamos lá, próxima? Olá, professor. Em relação à análise de investimentos, quais são os fundamentos, análise fundamentalista, quais são os indicadores que você analisa antes de investir em uma empresa listada na Bolsa? Obrigado, Paulo, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Abraço. Vamos lá, Paulo, de Uruguaiana. Os indicadores, eu faço sempre uma análise pelo fluxo de caixa descontado. Análise por múltiplos são muito úteis também, como uma primeira noção de valor. Então, depende do setor, você olha um tipo de múltiplo. Então, você está numa cadeia do varejo, desses grandes marketplaces, tipo, você está olhando Mercado Livre, se bem que não é um bom parâmetro de comparação para nós aqui brasileiros, mas Mercado Livre é um múltiplo de receita. Empresas mais maduras é um múltiplo de lucro operacional, que a gente chama o múltiplo do EBITDA. Empresas de shopping center é um múltiplo do que a gente chama de receita líquida por metro quadrado. Né? Você está olhando para shopping centers. Você está olhando para empresas de atendimento, call centers. Aí é o múltiplo de pontos de atendimento. Quanto vale cada ponto de atendimento. Por quanto é negociado o valor dessas empresas em referência ao ponto de atendimento. Você está olhando para empresas de educação. Você está olhando ali o múltiplo por aluno. Quanto que as faculdades valem por cabeça, né, por aluno. Okay? Você está olhando para o setor de hospitais. O setor de saúde é muito amplo, tá? Por isso que eu especifiquei hospitais, até porque muitas dessas operações eu conheço porque eu participava como assessor de processos de M&A. Então, você olha para hospitais, aí você está falando de leitos. O hospital tem o seu valor precificado pelo múltiplo de quantos leitos ele tem. Por quê? Depende de quantos leitos ele tem, é o que ele consegue fazer de receita. Tá, ok? Você tem 100 leitos, você tem um potencial de receita de X. Você tem 200 leitos, você tem um potencial de receita, teoricamente, de 2x. Então, múltiplos de hospitais, leitos. Por isso que múltiplos de educação, alunos. Múltiplos de empresas mais maduras, mais bem estabelecidas, é o lucro operacional. Múltiplos de empresas de varejo, que tem grande escala, é receita de vendas, receita líquida. Então, depende do múltiplo. Mas aí você tem uma primeira noção de valor e a segunda noção, que é mais intrínseca, né? Que é a teoria do valor intrínseco, você encontra através do fluxo de caixa descontado. Tá ok? Espero ter te ajudado. Um forte abraço. Vamos à próxima. Boa tarde, Cobori-san. Me chamo Eduardo, sou de São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer com o conteúdo que vem sendo ministrado e compartilhado conosco ao longo desses, pelo menos ao longo desses anos, acredito que nos últimos 2 anos. Um conteúdo de excelente qualidade e didática. A minha dúvida é em relação ao Boromá Beta das instituições financeiras, no que tange a relação dívida-equity, né? Porque eu estou utilizando a fórmula
do Boroma Beta, colhendo as informações no site do Damodaran, pegando o beta desalavancado, mas eu não sei como eu posso alavancá-lo, porque como fica difícil diferir o que é dívida e o que é capital próprio de um banco no Brasil, por exemplo, eu não consigo fazer essa alavancagem. E eu tô com dúvida. Eu lembro que no hands-on de um curso do curso Segredos da Independência, do qual eu fui aluno, o senhor alavancou esse beta usando 2%. E o senhor disse que, se eu não me engano, e o senhor disse que é utilizado geralmente nas instituições financeiras. Eu gostaria de saber onde eu posso colher essas informações, porque como o beta é uma das variáveis mais importantes do modelo matemático CAPM, então gostaria de fazer com excelência. E nada como perguntar para o senhor, que é um mestre na arte da valuation. Desde já, eu lhe agradeço. Boa tarde. Bem, Eduardo de São Paulo, meu aluno do Segredos da Independência. Eduardo, não sei se o hands-on que você viu, acho que se você não fez o outro curso que chama Investidor de Alta Performance, que é só sobre ações, eu faço um hands-on de uma instituição financeira, tá? Eu faço um valuation do Itaú ali em tempo real com vocês. Então, só para tentar relembrar, você disse que eu uso 2%, não deve ser porque o beta eu uso em fator, então não deve ter sido 2%. Se foi um hands-on de uma instituição financeira americana, eu devo ter usado um fator de 2, né? Eu multiplico o beta desalavancado por 2. Nessa aula do valuation do Itaú no Investidor de Alta Performance, eu multiplico o beta desalavancado por 3. Deixa eu te explicar a lógica por trás disso. Tá? Então, novamente, colocando todo mundo na mesma página, quando o Eduardo fala de bottom-up beta, é uma metodologia que a gente ajusta o beta estatístico. Eu acho que eu já expliquei aqui até em detalhes sobre por que eu ajusto o beta estatístico por essa teoria. Tá? Porque o beta estatístico, eu já disse, ele tem um monte de falhas teóricas, porque é uma medida estatística, é uma regressão linear, e ela está olhando só para o passado, e tem no meio disso aí o que eu chamo da distribuição gaussiana, né, que é a distribuição normal, né, lá no formato de sino para quem entende de estatística. E toda teoria que é baseada nesse modelo de distribuição em estatística, ela pode ser questionável, principalmente no mercado financeiro. Então pesquisem aí, eu tenho um podcast que eu explico isso direitinho. Então essa metodologia do bottom-up beta, eu parto do pressuposto que as empresas têm 3 magnitudes, não vou entrar nesse detalhe novamente, tá? Para ser mais objetivo, Eduardo. Cada empresa, e tem um apêndice no meu livro que ensina só sobre isso, tá? Um dos apêndices do meu livro é bottom-up beta, tá? Eu explico ali a lógica disso. Então, todas as empresas têm 3 grandes magnitudes, que eu olho sob o ponto de vista do risco, que é a alavancagem operacional, diferenciação e sazonalidade. Então eu explico isso aí. Se as empresas estão lá no mesmo setor, provavelmente tem essas mesmas características de magnitude de risco que você olha. O que justifica a diferença de risco de uma empresa para outra é a alavancagem financeira. A alavancagem financeira é endividamento. E aí eu ajusto o beta por esse raciocínio, tem uma fórmula para isso. O que eu faço para você entender de forma intuitiva? Eu desalavanco todas as empresas do setor, pego a média do setor de capitalização de mercado, de relação que o Eduardo falou de dívida equity. É quanto eu tenho de dívida para quanto eu tenho de patrimônio líquido. Então eu faço uma relação dívida equity, média do setor também, da indústria, e aí eu saio desalavancando todo mundo. Eu calculo o que seria um beta desalavancado dessa indústria. Então se eu estou olhando bancos, eu desalavanco todos os bancos, encontro o que seria, seria o beta desalavancado da indústria? O que seria o beta desses bancos se nenhum tivesse dívida? Eu desalavanco eles e depois eu realavanco cada um pela sua dívida. A dificuldade, o que eu ensino na aula que o Eduardo está falando, é que os bancos, você tem uma leitura diferente deles. Porque o que é passivo para todas as outras empresas, para o banco é um ativo. O que é um ativo do banco? É dívida, não é isso? Você deposita o seu dinheiro lá, na contabilidade do banco aquilo é uma dívida, o banco está te devendo. Você depositou R$100 lá, a partir do momento que você depositou, você é credor do banco de R$100 e o banco é devedor de você de R$100. Você investiu no banco, comprou um CDB dele, mesma coisa, comprou uma dívida dele, ele está te devendo aquele dinheiro e você é um credor do banco. Só que todo esse dinheiro que você coloca no banco, para o banco é um ativo, porque o banco usa o dinheiro para fazer o negócio dele. O negócio dele é intermediação financeira. Então o banco ele tem uma outra lógica,
que inclusive nos meus cursos eu ensino como é a valuation de um banco. Eu faço pelo modelo de desconto de dividendos, né? O modelo de Gordon, desconto de dividendos. Eu pego o dividendo potencial e previsto, né, que o banco vai distribuir e desconto só pelo custo de capital próprio menos a taxa de crescimento esperada da empresa, sem entrar também muito nesse detalhe. E a dúvida do Eduardo é esse capital próprio que está lá embaixo, que é o CAPM, quando eu coloco aquele beta, como que eu realavanco o beta desalavancado da indústria financeira? Aí a dificuldade que ele fala, que ele deve ter visto, né, também nas aulas, e essa do Itaú você não deve ter visto, que está no outro curso, é como eu realavanco esse beta se todos os bancos têm uma dívida enorme, que é o ativo do banco é dívida, como eu considero isso para fazer? Bom, esse cálculo do bottom-up beta, ninguém faz cálculo de bottom-up beta para a instituição financeira, tá, Eduardo? É uma das melhores literaturas. Se eu soubesse dessa pergunta, a gente até pego o livro aqui. Chama Avaliação de Bancos, Gestão Baseada em Valor, do Jean Dermine, tá? Inclusive nessa parte que ele fala do beta, ele diz que o mercado, todos os analistas usam muito mais um múltiplo. O que é o múltiplo? Ele pega a média do setor, o que seria o prêmio de risco que o mercado cobra das instituições financeiras, com as mesmas características. Lá nos Estados Unidos, se não me engano, é 5%. Então, se o ativo de risco paga 0,5%, a instituição financeira tem que pagar 5% de prêmio de risco. Quando eu faço esse cálculo do Itaú no hands-on do investidor de alta performance, que é esse valuation que eu faço ao vivo lá do Itaú, eu pego o bottom-up beta, igual você pegou, o beta desalavancado lá no da Modaran, da indústria financeira nos Estados Unidos, dos bancos, né? Nos Estados Unidos, porque lá tem vários tipos de indústria financeira, dos bancos, e multiplico por 3. Quando eu multiplico por 3, o prêmio de risco não dá esse 5%. Só que, como eu fiz o custo de capital em dólar, quando eu trago o custo de capital em reais, ele dá mais ou menos esse 5%. Tá? Então, a melhor literatura que existe de avaliação de bancos, nessa parte do beta, ele não manda você calcular o beta. Ele fala, veja qual é o prêmio de risco da indústria financeira, dos bancos, das instituições financeiras. O prêmio de risco médio que se cobra em todos os outros bancos é o que você vai usar para cobrar no seu. Que intuitivamente faz muito sentido, né? Qual que é o risco dos bancos no Brasil? Sei lá, o prêmio de risco é 5%. Então eu vou usar o prêmio de risco 5%. Se eles são equivalentes, né? Estou, sei lá, olhando Itaú, até porque o Brasil tem pouco banco, né? Itaú, Bradesco, Santander, como é que eu olho? Qual que é o prêmio de risco que está sendo cobrado? E aí você vai fazer a sua conta com o mesmo prêmio de risco, é o que eu te oriento. E se você fizer o investidor de performance, tem bem detalhado isso, como eu disse, no meu livro também tem. Espero ter te ajudado e sucesso lá no curso. Vamos aqui agora a perguntas em texto. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Davi Rocha e sou de São Paulo. Minha dúvida é, existe como relacionar o PSR, que é o Price to Sale Ratio, com o PL e com os dividendos? Eles se relacionam com o intuito de saber se o papel está subvalorizado com prazo menor de retorno com um dividendo pago de maneira estável? Obrigado. Ficou meio... Eu vou explicar aqui, tá? O PSR, tá? Que é o Price to Sale Ratio. Esquece o ratio. O ratio é índice, né? Price to Sale, preço-venda. Ele está comparando aqui com PL, que é preço-lucro. Então já vou reduzir. Dividendo é uma informação solta, tá, Davi? Dividendo, eu não sei porque não é indicador, né? Quando você falou aqui. O indicador aqui que você está comparando é o preço-venda, preço-lucro. Quando você usa e porque eles se relacionam para saber se um papel é subvalorizado. Eu acho que numa das perguntas anteriores eu falei da utilização dos múltiplos, tá? Isso são múltiplos. Então o que é o índice preço-venda? É o múltiplo de receita líquida. O que é o índice PL, preço-lucro? É o índice de lucro, tá? Então você está olhando múltiplo de receita líquida, o outro você está olhando múltiplo de lucro. Então um está lá no início da DRE, que é a receita líquida vendas, e o outro múltiplo está lá no lucro, na última linha ali, lucro líquido. Então você está pegando uma coisa de receita líquida que é venda, passou toda ali da DRE, deu no bottom line ali o lucro líquido. Tá? Então um múltiplo está usando vendas e o outro múltiplo está usando lucro. Quando você usa o preço-venda, depende do setor, como eu falei, expliquei aqui do múltiplo. Geralmente você usa o preço-venda para empresas de alto crescimento, empresas novas, de tecnologia, que crescem muito, empresas de varejo, empresas de marketplace. Tem uma lógica, porque essas empresas crescem muito, tem uma possibilidade de vender cada vez mais, empresas de tecnologia têm muita escala,
Então, se você olhar o lucro, é como se você estivesse tampando seus olhos para o potencial daquela empresa. Então, para enxergar o potencial das empresas, você tem que olhar para vendas, capacidade de vendas, tá? Receita líquida. Você olha para o lucro, o índice PL, geralmente para empresas muito maduras. Empresas muito maduras, estáveis, que não têm muita possibilidade de crescimento. Então, você já olha para o lucro, que é lá no bottom line. É interessante você olhar, fazer os dois índices, mas o índice preço-venda, ele, digamos, é mais conservador, é mais utilizável quase todas as empresas, tá? Só que você tem que comparar sempre o múltiplo do setor. Então, você fez preço-vendas, você não vai comparar preço-vendas, o índice, o múltiplo preço-vendas de uma empresa de varejo com o índice preço-vendas de uma empresa de energia elétrica. Você não pode fazer isso. Você tem que comparar o múltiplo preço-venda dela só com o setor. E o preço-lucro, geralmente, ele é utilizado geral. Você compara o preço-lucro com todas as empresas de qualquer setor, porque você está dizendo o seguinte: quanto eu paguei na ação, quanto a empresa me retorna de lucro. Então, se o índice PL é 10, você está dizendo que você pagou R$10 na ação e a empresa te distribui por ano R$1 de lucro. Então, você vai levar 10 anos para ter aquele valor que você pagou na ação de volta. Então, isso, teoricamente, você usa em qualquer empresa, que é um parâmetro que você está comparando todo mundo. Quando você olha preço-vendas, você já tem que olhar só para o setor. Tá? Essa é a minha lógica, e você usar esse índice para saber se está subvalorizado ou não. Na teoria, ela é meio esdrúxula, tá? Por que eu diria que é esdrúxula? Porque eles dizem que você tem que usar o índice preço-venda quando é abaixo de 1. Quando abaixo de 1 está subvalorizado, você vai comprar. Só que isso não existe, concorda? Você imagine o que é um índice preço-venda de 1. Eu esqueci de explicar a fórmula. A fórmula é a mesma do PL. Preço da ação, você pode só pegar o preço da ação, só que aí você vai ter que achar vendas por ação. Então é melhor você pegar o valor de mercado da empresa, que nada mais é que o preço da ação dela multiplicado pelo número de ações. Então você está achando o valor de mercado da empresa dividido pela receita líquida da empresa. Então você vai achar um índice preço-vendas. Quando você faz isso, e a teoria diz, na teoria não, as pessoas que utilizam, se pegar a literatura, tem muita gente falando, está subvalorizado quando tiver abaixo de 1. Né? O que é um índice preço-vendas de 1? É que o valor de mercado da empresa é 100 milhões, num exemplo. Tá, okay? O valor de mercado da empresa é 100 milhões e ela tem 100 milhões de receita líquida. Não faz muito sentido, concorda? Esse múltiplo não faz muito sentido. É a mesma coisa que falar do PL de 1. Quando você está olhando uma empresa de alto crescimento, não vai existir quase nenhuma empresa, a menos que você esteja comparando empresas de setores diferentes, empresas maduras, não é uma empresa de alto crescimento. Mas empresa de alto crescimento, geralmente o múltiplo de venda, de valor de mercado, o múltiplo de venda dele é muito, muito maior. Eu acho que comentei no outro aqui sobre o Mercado Livre. Eu sei porque eu tenho uma startup, né, que tá, desse mercado também, e a gente acompanhava muito o Mercado Livre quando eu era do conselho de administração da empresa. O índice preço-venda, né, o múltiplo de venda do Mercado Livre sempre foi 12, ou seja, a empresa sempre valeu 12 vezes a receita líquida. Então, assim, e valia porque estava crescendo, é uma empresa de alto crescimento, entendeu? Então, eu acho que esse que eles falam do índice preço-venda aí de 1 não faz muito sentido não, tá? Vamos lá? Vou responder mais uma, tá? Em texto. Olá, professor Cobori. Meu nome é Marcelo, sou carioca, morando em Barra do Garças, Mato Grosso. Em primeiro lugar, obrigado pelo rico conteúdo do seu canal, sempre nos trazendo informação confiável e de qualidade. Falando de fundos de investimentos, ultimamente tenho visto um grande movimento de certas corretoras no sentido de dar preferência a fundos advisor. Em alguns casos, as corretoras chegam a retirar o fundo original do catálogo, deixando seus clientes sem opção. É sabido que os fundos advisor funcionam como fundo espelho, seguindo a mesma estratégia do fundo original ou investindo integralmente nele. Mesmo assim, ao utilizar plataformas de comparação, nota-se que os fundos advisor rendem menos que os fundos originais. Pergunto, se são mero espelho e seguem a mesma estratégia, por que rendem ligeiramente menos do que os originais? E esse apelo aos fundos advisor beneficia os cotistas em algum aspecto ou só beneficia a corretora? Agradeço desde já. Vamos lá, Marcelo, carioca em Barra do Garças. Marcelo, rapidamente explicando para todo mundo que está nos escutando aqui, o que ele disse, o fundo advisor, fundo espelho, deixa eu explicar o que é. Imagine que tem um grande banco que tem um fundo lá, sei lá, imagine o Bradesco ou Itaú. Ele tem um grande fundo lá, só que aquele fundo tem, sei lá, 20 bilhões de reais naquele fundo, 50 mil cotistas, é um fundo gigantesco. E aí você é uma corretora, a corretora está lá e fala para o Bradesco, deixa eu distribuir esse fundo seu aqui. Aí o banco pode falar, distribui, ok? E a corretora vai distribuir aquele fundo.
Só que em algum momento a corretora pode falar, bom, em vez de eu ficar captando esse fundo gigantesco, 50 mil, deixa eu criar um fundo idêntico, que é o fundo espelho, né? Ou seja, toda a estratégia que esse fundo fizer, eu faço exatamente igual. Isso, óbvio, se o gestor abrir a carteira para ele, tá? Porque se olhar no site da CVM, tem um delay lá de 3, 4 meses. Quando ele fizer, o outro fundo já fez há 4 meses. Mas digamos que o Bradesco top e o gestor abra ali a estratégia para ele, ele replica exatamente isso. Geralmente o fundo advisor rende um pouquinho menos, porque primeiro a taxa de administração deve ser um pouquinho diferente. E os custos do fundo vão ser diferentes também, porque ele não tem escala. Não sei se você entendeu. Um fundo que tem 20 bilhões de reais, 50 mil cotistas, ele tem uma escala gigantesca para diluir os custos do fundo, as despesas do fundo. A corretora abriu o fundo agora e tem, sei lá, 100 milhões de reais e 500 cotistas, então a diluição das despesas e do custo do fundo vai ser, não tem essa escala toda. Então vai ter uma pequena diferença ali na rentabilidade. Esse é um exemplo que eu estou dando. O outro exemplo é esse fundo gigantesco aqui, Bradesco Itaú. A corretora vem e fala assim, deixa eu distribuir seu fundo. Fala, não, fala o seguinte, que é os rebates, né? Você distribui meu fundo e eu te dou um rebate. Não, fala o seguinte, compra a cota do meu fundo. Isso a própria corretora vai chegar nessa conclusão. Em vez de eu fazer um fundo igual e ficar replicando, eu compro cota desse fundo. Então vai ser um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento. Então esse fundo vai, o que ele vai fazer? Comprar só cota desse fundo. É a mesma coisa que ele estiver replicando. Só que quando ele comprar só cota desse fundo, se esse fundo desse banco, nosso exemplo, esse banco grande, der um rebate para ele por isso, digamos que ele cobre 1% de taxa de administração, aí ele dá um rebate para o outro aqui de 20%, ou seja, esse fundo aqui paga só 80% da taxa de administração de 1%. E aí, teoricamente, esse fundo pode cobrar esses 0,2% do cotista dele. Mesmo que ele faça isso e a taxa de administração no final vai ser o mesmo 1%, porque você vai pagar, se é cotista desse fundo da corretora, você paga 0,2%. E esse fundo paga 0,8% para o grande banco. Então vai ser 1%. Vai ser a mesma coisa se você comprasse desse outro aqui original. Mas, novamente, cai no negócio do custo, da despesa do fundo. Tá? Todo fundo tem uma série de despesas. Despesa de custódia, de auditoria externa, de administração, do gestor. Tem uma série de custos ali que não é exatamente igual. Como eu disse, tem escala. Ou simplesmente esse fundo aqui tem esse rebate de 20%, mas ele cobra um pouquinho a mais. Ele cobra 0,3% do cotista dele e paga 0,8% para o outro. Então ele vai, no final, o custo de administração aqui para quem está nesse fundo é 1,1%. Se o cara entrasse direto nesse outro aqui, ia ser 1%. Então, depende, tem que ver. Tem que ver o fundo aí, mas a lógica é essa. Tá joia? Espero ter te ajudado. Espero que esse episódio tenha sido bom. Ele acabou ficando longo, né? Eu poderia até ter respondido um pouquinho mais, mas eu me empolguei na parte do Bitcoin. E por isso, peço desculpas. Vamos até o próximo episódio, tá ok? Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 98117 0005. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.